Ela nasceu em São Paulo, foi muito pequena para Adamantina, no interior de São Paulo, ficou até 2 anos, Adamantina, e os pais são médicos, ela mudou para Santos. Então ela foi criada em Santos e veio para cá quando entrou na faculdade, na São Francisco, aos 18 anos, 17 para 18 anos. O que eu sei dela, eu tenho muito contato com a família dela, sempre teve. A Marina, acho que a grande curiosidade é que a Marina sempre adorou ler, desde pequenininha, assim, ela lia os clássicos, e ao mesmo tempo ela sempre gostou de esportes, de ler. E talvez uma frustração que ela tivesse é que lá nos anos 70, quando ela foi criança, nos anos 80, fazer judô, que ela gostaria, ou jogar bola era difícil. E isso ela não fez. Mas ela lia livros de forma ensandecida, sempre foi uma característica dela, e via muitos filmes. E nos conhecemos aqui em São Paulo numa videolocadora. Não vou me recordar qual foi o filme que a gente pegou, e aí eu puxei um assunto. Isso era dia 23 de dezembro de 95. Primeiro eu me impressionei, porque eu chamava ela de antena parabólica, que é uma característica dela, ela tem interesses dos mais variados. Ela vai do clássico ao lado mais bagaceiro, do joguinho, com muita facilidade, sempre foi. Viajávamos um pouco, mas não é a mesma coisa, e eu descobri isso depois que casei, porque bem ou mal eu tinha minha família, meus pais, ela também vai para casa dela, e o casar, eu sempre falava, se eu soubesse que era tão bom, tinha que ter casado muito antes. Que para mim o casamento era isso, é gostar de estar junto, gostar de estar junto, de falar. Tem brigas, lógico, claro, broncas e tal, mas o de estar junto era sensacional. Começamos a namorar, tivemos uma interrupção durante um tempo, porque eu era bobo, e depois, até no momento da minha vida pessoal muito difícil, ela reapareceu. Nunca esqueço disso, estava num táxi, ela foi atravessar a rua, eu fui atrás, e aí fomos numa evolução. E em 2001 casamos. E logo em seguida ela passou no concurso da Procuradoria do município. A Marina às vezes queixava que eu não era romântico, né? Como a gente já estava namorando, eu não fui tão romântico assim. Falei, agora, né, Marina? Pô, a gente acha que tem que viver. Ela me deu uma bronca, e aí no dia seguinte eu formalizei, fiz alguma coisa para tornar. Levei ela. A gente foi num restaurante, eu pedi ela lá. E eu posso te dizer também que 14 anos depois do nosso casamento, em 2001, nós visitamos a Índia. E no Taj Mahal eu pedi ela em casamento de novo, assim. Mas eu tentei compensar, mas ela falou que isso nunca compensou totalmente o não primeiro pedido romântico de casamento. A Marina, esposa, era que momento difícil, assim, até no começo, no final do nosso namoro, ali quando a gente estava para casar, eu estava num momento profissional ruim. Ela segurou muito o meu ânimo. Eu tinha um pouco de depressão, ela foi fundamental naquele período de me segurar. E depois disso, acho que estive bem, ficamos bem. Mas em 2004 nasceu meu filho, né? Que é aquela paixão, foi primeiro neto dos dois lados e tal. E era uma coisa, para nós, era sensacional, né? Para variar, ela não fala nada, assim, que está pensando, ela só chegou, senta aí. Aí eu fiquei, assim, um pouco, que ela fez cara de séria, assim, um pouquinho. E aí ela falou que era, senta, você vai ser pai. E a minha primeira preocupação era ficar preocupado. Não, mas agora então você não pode ficar, o que é que você não pode fazer? Eu fiquei preocupado com isso. O Fernando nasceu com 8 meses, né? Era dia do meu rodízio. Ela foi no médico, aquele dia com a mãe, que é médica também, que é pediatra. E o médico falou, vai agora para o hospital que você vai ter o neném agora. Aí ela me ligou, era um final de tarde. E eu fui até, só que eu estava no dia do meu rodízio, eu estava na Faria Lima, tinha que ir para Vila Mariana, onde moramos. Eu só lembro da Marina passando,
alguém com o bebê no colo, a Marina passando de carrinho, porque quando eu cheguei ela já estava fazendo a operação e eu não queria assistir o parto, porque eu sou meio impressionado. E aí ela passou, fez um tchauzinho para mim, daquele jeito dela, assim, meio como se estivesse tirando um sarro, assim, coisa, sabe? E foi. E no primeiro momento, o Fernando, lá no berçário, ficava com uma pulseira escrito Marina. Aí foi depois é que ficou o Fernando. Ele ficou em Santos com ela nos primeiros meses, né? Que ficavam perto da minha mãe e da mãe dela. A Marina, a mãe, era alguém... Se o Fernando, talvez pelas limitações dele no ensino, eu tenho certeza que ela seria uma pessoa que ia querer que o Fernando lesse todos os livros, tal, porque era um pouco assim, muito interessada nesse aspecto. E a Marina sempre foi a mãe, desde o pequeno, quando ele chamava o nosso filho de bola, porque ele era uma bolinha, tá? Ele era um gordinho, assim, depois sempre cuidou dele, sempre foi esperta. E o Fernando era sempre uma paixão absurda nossa, das famílias, das tias, do tio. Então, para nós era qualquer coisa. Então, e quando você tem a criança, e de certa forma a criança autista, no meu caso, ele é sempre um pouco mais criança, você se diverte de levar ele para ver uma peça infantil. Eu e a Marina gostávamos demais de futebol, assim, eu particularmente sou fanático pelo Santos, a Marina é palmeirense. E o Fernando, sempre pequeno, uma das primeiras coisas que ele aprendeu a falar para os pais era: vocês gastam muito tempo com isso e futebol é uma grande perda de tempo. Hoje, embora eu me preocupe com ele, claro, como ele se preocupa comigo, ele fica me perguntando se eu não tenho um jogo para ver na TV agora, depois que a Marina faleceu. E o Fernando, parece que todo mundo diz que os primeiros sintomas, as primeiras reações dele, o costume dele, era muito parecido com o que eu era lá em 62, né? Que eu também era, às vezes um pouco teimoso e tal, para comer um pouco mais enjoado, mas o normal, aprendeu a andar, o normal, falava o normal até um ano. Em 2009, começo de 2009, quando nós mudamos de escola, a escola anterior só tinha o berçário, né? Mudamos para uma escola, chamou atenção algumas coisas que ele também não prestava atenção, ele sempre andou um pouco na ponta do pé, e a escola dizia da pouca capacidade de concentração dele. Fomos ver e teve o parecer do autismo. O diagnóstico ele tinha de 4 para 5 anos. É um choque, mas o começo você busca respostas. É um drama inicial, mas o drama principal é você não saber o que fazer. Por mais que você procure médicos e tudo mais, você fica... E como é que vai ser daqui para frente? O que será? Como é? Eu tinha uma experiência zero no assunto. E olha que isso como é grave. Minha sogra é pediatra, minha irmã que é pediatra, madrinha dele, também não sabe, não tem uma reação de o que fazer com aquilo, né? Um gancho para dizer como é importante você dar atendimento à criança autista, especialmente se a família tiver menos condições. E aí você começa a tentar, um psiquiatra, um psicólogo, tenta fazer alguma coisa, mas é uma dificuldade mesmo, porque a criança... E a outra que cada autista é um autista diferente. O nível de suporte que ele precisa é pequeno, mas as características dele é basicamente pouco convívio social, praticamente convívio só com a família, tem suas práticas esportivas, faz academia, vai para natação e pouco foco em interesses. Até hoje ele adora histórias infantis, mistura o Batman, o pai, a mãe num acampamento e o super-homem nos salva, ele adora esse tipo de coisa. Mas tem coisas super fofas. Nesse momento infernal de perder a Marina, ele está me dando uma força gigantesca, porque talvez o apego que o autista tem à rotina é tão forte que ele faz manter a rotina. E às vezes ele chega: pai, mas você está mal aí, você não está superando? Assim, é ele que dá uma chamada, né, assim, de me ver. O apego, mas é um apego muito grande, a segurança dele vem da rotina.
eu falo muito do meu filho, mas parece ser uma coisa bem comum nos autistas, né? O autismo é uma coisa de tentativa e erro. Se dizia que o Fernando talvez nunca fosse gostar de ir no cinema, num teatro. Eu me lembro até hoje que nós fomos ver uma peça de uma série chamada Backyardigans, não sei se vocês conhecem, e a série do Backyardigans passa num teatro do Backyardigans. Eu me lembro que ele pulava de alegria vendo a série e eu e a Marina atrás chorando. E assim foi. E cinema ele foi, o primeiro filme dele foi o Zé Colmeia, que ele gostava. E cinema é uma coisa, cinema e teatro é uma coisa que ele incorpora, volta e meia nós vamos. Ele liga para as avós todo dia depois do almoço dele, para falar que está tudo bem e tudo mais. Nunca vai para conversas longas. Se quiserem falar grandes ideias, não. Eu pensei que seria uma sala, não tinha a dimensão do projeto, né? Eu não vou dizer que eu fiquei muito feliz, porque o período não permite isso. Mas fiquei muito satisfeito. Eu fiquei muito satisfeito, primeiro, porque acho que o TEA é uma grande conquista para a cidade. É um ato de avanço da civilização. Estou impressionado de que vai receber aqui 20 mil pessoas por dia. Imagino o sofrimento que é o autismo para a criança e para as famílias, nos seus vários graus que existem. Então eu acho que é um termo da civilização e, para mim, de certa forma, eternizar o nome da Marina é muito bom. E eu sei que não vai todo mundo que vai conhecer, independente de ser minha mulher, a Marina merece muito, muito mesmo. Primeiro, como pai, eu tenho a impressão que, se é possível dizer isso, você ama ainda mais o seu filho por ser autista. O meu tem 20 anos, mas ele é um garoto e eu sei o quanto ele precisa de nós. E é uma troca. Eu, nesse momento que eu perdi minha mulher, ele está sendo tudo para mim. E corresponde isso. E o que eu acredito que o TEA possa fazer é dar muita esperança para as pessoas que hoje talvez não consigam ver evolução no filho, dar uma alegria para o filho e vão sentir a partir daqui um ânimo. E acho que qualquer familiar, qualquer pai, qualquer mãe, não tem nada que o faça mais feliz do que ver o filho respondendo bem ou tendo uma alegria. Eu acho que essa é o máximo que você pode ter de alegria. Isso aqui eu acho que pode mudar a vida de muita, mas muita gente. Dá uma esperança, acredita, mostra que não está sozinho, mostra que a criança tem um futuro, que ela pode ser feliz. Que no fundo o que você quer fazer da criança autista é que ela seja feliz, com as limitações dela, mas que ela seja feliz. É isso que faz pai e mãe serem felizes. Você pode tentar, insiste para ele ganhar mais independência, ganhar conhecimento, tudo mais. Isso às vezes é mais difícil, porque eles reclamam da qualquer quebra de rotina, mas é super gratificante, super gratificante. Mas eu espero muito, acho que primeiro, São Paulo, a prefeitura está de parabéns de ter isso, é um marco, espero que seja o primeiro de muitos e que isso crie esperança e alegria para muita gente. Muito feliz que isso tenha o nome da minha mulher, que eu amo muito. Olá, meu nome é Fernando Bellings Alvarez Martínez. Eu agradeço a homenagem à minha mãe e espero que o centro ajude muitas famílias com autistas. Desejo muitas felicidades e boa sorte para todos os jovens com transtorno de espectro autista. Você vai lá um dia? Irei lá algum dia. Tchau.